Sejam sempre bem-vindos, senhoras e senhores da terceira série do Paraná. É sempre uma honra recebê-los aqui. Eu sou o professor Antônio, professor de língua portuguesa de vocês. E hoje nós vamos falar sobre o romance. Vamos conhecer um romance específico chamado O 15, de Raquel de Queiroz. Vamos tentar compreender as condições de produção dessa obra que inaugura uma segunda etapa no modernismo brasileiro. Vamos reconhecer ainda alguns efeitos de sentido de algumas figuras de linguagem e da pontuação. E, finalmente, estudar algumas características do modernismo e compreendendo algumas variações linguísticas muito típicas deste período de época. Pois bem, há uma pergunta retórica, pergunta para pôr em movimento o nosso pensamento, sempre no começo da aula, né? Você conhece a primeira mulher a entrar para a importante Academia Brasileira de Letras? Já leu algum romance dela? Pois bem, é esta figurinha simpática aí à direita na nossa iconografia, né? Raquel de Queiroz, maravilhosa. A sua obra vai inaugurar um segundo movimento dentro do modernismo brasileiro, né? Chamado pelos especialistas de romance de 30. Né? O 15 é um romance modernista regionalista da geração de 30 e refere-se à seca de 1915, considerada uma das piores da história do Brasil até hoje. Atentem à esquerda, nesta imagem nós temos um chão trincado, esturricado, né? Ainda que ao fundo nós tenhamos uma espécie de lago. Né? Sobre este ambiente árido que nós vamos tratar ao longo do 15. Vamos então ler justamente um pedacinho do começo deste grande romance, né? Lembrando que o romance é um gênero do discurso, é um gênero literário extremamente moderno. Hegel o chamava de a epopeia burguesa, é uma longa narrativa com vários núcleos narrativos e é onde a gente acompanha a saga, por assim dizer, de um herói qualquer, né? Depois de se benzer e de beijar 2 vezes a medalhinha de São José, Dona Inácia concluiu: dignai-vos ouvir nossas súplicas, ó castíssimo esposo da Virgem Maria, e alcançai o que rogamos. Amém. Vendo a avó sair do quarto do santuário, Conceição, que fazia as tranças sentada numa rede ao canto da sala, interpelou-a: e nem chove, hein, mãe Nácia? Já chegou o fim do mês, nem por você fazer tanta novena. Nossa primeira reflexão, atividade 1, traz o seguinte comando: a partir da sua leitura do trecho, analise a linguagem. Letra A. No trecho entre aspas, como você classificaria a linguagem utilizada? Letra B. Na fala de Conceição, o que é possível perceber quanto ao uso da língua? Observe o recorte: dignai-vos ouvir nossas súplicas, ó castíssimo esposo da Virgem Maria, e alcançai o que rogamos. Amém. E nem chove, hein, mãe Nácia? Já chegou o fim do mês, nem por você fazer tanta novena. Observem, há um contraste muito peculiar aí. Releiam o enunciado da questão, respondam que eu já volto com vocês comentando o gabarito.
Vamos reler o enunciado da questão, minha gente, da atividade 1. A partir da sua leitura do trecho, analise a linguagem. O recorte está aqui embaixo em destaque, né? Dignai-vos ouvir nossas súplicas, ó castíssimo esposo da Virgem Maria, e alcançai o que rogamos. Amém. E nem chove, hein, mãe Nácia? Já chegou o fim do mês, nem por você fazer tanta novena. É sempre necessário, minha gente, reler o enunciado para responder com objetividade os comandos. Letra A, no trecho entre aspas, como você classificaria a linguagem utilizada? E letra B, na fala de Conceição, o que é possível perceber quanto ao uso da língua? É uma questão linguística, né, estrutural. O trecho marcado entre aspas é uma reza. Por isso está numa linguagem informal, com o uso de palavras como castíssimo, que não é recorrente na língua falada, né? É quase um arcaísmo. E na letra B, a fala da professora é informal, marcada pela abreviação carinhosa do nome da avó, Mãe Nácia, e pelo período coloquial no final da fala, nem por você, né? Observem que há um contraste entre a tradição, né, entre o arcaico e o novo, ou seja, o moderno, né? A fala da professora, ela é modernizante, já a fala da Mãe Nácia, da avó, é arcaizante. Vamos então retomar ainda o primeiro capítulo, né? Pegou no primeiro livro que a mão alcançou. Era uma velha história polaca, um romance de Sienkiewicz, contando casos de heroísmos, rebeliões e guerrilhas. Conceição o folheou devagar, relendo trechos conhecidos, cenas amorosas, duelos, episódios de campanha. Largou-o. Tomou outros, um volume de versos, um romance francês de Couvelain, e ao repô-lo na mesa, lastimava-se. Está muito pobre essa estante, já sei quase tudo decorado. Num outro núcleo do romance, nós temos o seguinte: chegou a desolação da primeira fome. Vinha seca e trágica, surgindo no fundo sujo dos sacos vazios, na descarnada nudez das latas raspadas. Horas depois, os meninos gemiam: mãe, tô com fome de novo. Vai dormir, Janho, parece que tá espritado, só com um quarto de rapadura no bucho e ainda fala em fome, vai dormir. E Cordulina deu o exemplo. Nossa segunda reflexão começa a se debruçar sobre um tema crítico no romance, né? Conceição era professora e leitora assídua de autores russos, franceses, dentre outros. Em sua fala há uma figura de linguagem. Analise. Qual é a figura de linguagem? Qual o efeito de sentido produzido ao se usar essa figura de linguagem, né? O recorte vocês têm aí. E ao repô-lo na mesa, lastimava-se. Está muito pobre essa estante. Já sei quase tudo decorado. Pensem aí, eu já volto com vocês comentando o gabarito.
Pessoal, objetivamente, a atividade 2, né, tinha a pergunta na letra A, qual é a figura de linguagem que a gente reconhece aí? E a letra B, que efeito de sentido produz o uso dessa figura de linguagem, né? Pois bem, é a metáfora da pobreza na estante, né? Essa metáfora vai ser usada ao longo de todo o romance. É justamente um romance que trata da pobreza de um povo bastante esquecido ainda hoje, né? Ao colocar a estante da fazenda como pobre, a personagem demonstra o jogo de forças presente em todo o romance entre o campo e a cidade. A cidade é significada como o lugar do saber, da escola, da sua formação. Já por sua vez, o campo seria o lugar da seca, da fome e do atraso. Sabemos que essa é uma relação imaginária e que coloca em discussão o acesso ao conhecimento, né? É justamente essa dualidade que a nossa iconografia representa. À direita nós temos uma paisagem do campo e à esquerda uma paisagem da cidade. É importante ressaltar que há uma certa reversibilidade nisso, né? O espaço urbano citadino é tido como espaço privilegiado do conhecimento, daquilo que é moderno, mas há também ainda a presença marcante de alguns atrasos atávicos, né? Tanto que está aí a nossa imagem, né? Os retirantes da seca do Nordeste. Essa é uma fotografia da época, né? Olha a multidão, o tom sépia, né? As roupas todas muito parecidas. É uma multidão faminta fugindo da seca. Este é um documento histórico que será ficcionado no romance O 15. Pois bem, vamos agora dar um salto lá para a página 44, 45, né? Solidariedade mesmo na dificuldade, né? Chico Bento e Cordulina moram em Quixadá. Com 3 filhos e a seca intensificada, decidem ir a pé para a fortaleza. Na cena a seguir, dividem a pouca comida que têm com um grupo que comia uma vaca que morreu de mal dos chifres. Por isso não, aí nas cargas eu tenho um resto de criação salgada que dá para nós. Rebolem essa porqueira para os urubus, que já é deles. Eu vou lá deixar um cristão comer bicho podre de mal, tendo um bocado no meu surrão? Realmente a vaca fedia por causa da doença. Nossa reflexão, minha gente, vamos juntos, vocês têm o recorte acima, releiam com atenção e respondam a essas questões. O que é possível perceber sobre a linguagem no registro das falas das personagens, Cordulina e Chico Bento, em relação ao 1. Registro de contexto, 2. Vocabulário e 3. Uso da pontuação. São 3 os critérios que vocês vão ter que analisar para responder essa questão. Respondam aí com bastante atenção, releiam todo o enunciado que eu já volto comentando com vocês.
Vamos juntos, minha gente, vou reler com vocês este diálogo. Vai dormir, Janho, parece que tá espritado, só com o quarto de rapadura no bucho e ainda fala em fome, vai dormir. Por isso não, aí nas cargas eu tenho um resto de criação salgada que dá para nós, rebolem essa porqueira para os urubus que já é deles. O que é possível perceber sobre a linguagem aqui empregada, né? Tanto por Cordulina quanto por Chico Bento, né? Considerando o registro do contexto, o vocabulário, a expressão lexical e o uso da pontuação. Pois bem, né? Com relação ao registro, né, de contexto, percebe-se que é coloquial e adequado à realidade das personagens. A escrita no romance corresponde ao como se fala. No vocabulário, quanto ao vocabulário, percebe-se o uso de palavras como espritado, que vem de espírito, para se referir ao menino que não para de pedir comida. Já com relação à pontuação, o uso da exclamação ajuda a dar ênfase nas falas fortes, marcantes, né? Observe que nós estamos diante de um registro profundamente regionalista, né? Marcado por um dialeto muito próprio, de uma região muito específica no Brasil. Vamos então retomar agora, avançar na verdade até a página 77. Conceição estava na escola. Saía de casa às 10 horas e findava a aula às 2. Da escola ia para o campo de concentração, auxiliar na entrega dos socorros. E só chegava de tardinha, fatigada, com os olhos doloridos de tanta miséria vista, contando cenas tristes que também empanavam de água os olhos da avó. Observem, gente, nós temos na nossa iconografia um recorte de um jornal da época, né? Observem, inclusive, o uso da língua, é uma outra língua, né? Embora seja a língua portuguesa, é uma língua que já não faz mais parte do nosso acordo ortográfico, por assim dizer, né? O efetivo dos campos de concentração dos flagelados. Sim, havia um campo de concentração, isso não foi exclusividade da Europa, né? É claro que aqui havia um outro sentido, né? Pelos últimos dados recebidos oficialmente, o efetivo de flagelados nos diversos campos de concentração deste estado conta-se da seguinte maneira: Ipu, Fortaleza, Quixeramobim, Senador Pompeu, Cariuís, Buruís, total de 78.918 mortes, né? 78 mil mortes de fome ali na região do Ceará, né? Isto é um documento novamente oficial da época. Milhares de pessoas migravam para fugir da seca no interior. No Ceará, estado retratado na obra, criou-se um campo de concentração para os flagelados da seca. E as personagens do romance vão para esse campo, né, chamado Alagadiço. Havia outros campos e aproximadamente 150 pessoas morriam de fome por dia ou outras misérias. Isso é um retrato do Brasil. Atividade 4, minha gente. Observem os 3 tópicos. Auxiliar na entrega dos socorros, os olhos doloridos de tanta miséria vista, cenas tristes empanavam de água os óculos da avó. Olha o comando, releia os trechos acima e responda. Qual o sentido de cada trecho? Letra B, você consegue identificar alguma figura de linguagem no trecho lido? Releiam com atenção aí, eu tenho certeza que vocês são capazes de responder. Eu já volto comentando o gabarito com vocês.
Vamos juntos, minha gente. Atentem que a pergunta objetivamente era qual o sentido de cada trecho. Você consegue identificar alguma figura de linguagem no trecho lido, né? Bom, no auxiliar as pessoas à entrega de itens que prestavam socorros, né, ou socorro. Os olhos simbolizam o cansaço de ver a pobreza e a miséria. O que a neta contava fazia a avó chorar também. A figura de linguagem central aí é a metáfora, né? Olhos doloridos e cenas tristes empanavam, né? E a metonímia, entrega dos socorros, ou seja, de um kit de primeiros socorros, né? A parte pelo todo, por assim dizer. No fragmento final do livro, nós temos uma imagem de esperança, literalmente. Insetos em cor de folha, esperanças, saltavam sobre a rama. E tudo era verde, e até no céu, periquitos verdes esvoaçavam gritando. O burralho cinzento do verão vestira-se todo de esperança. Recordou seus cuidados infinitos, sua dedicação, seu carinho. E consolada, murmurou, afinal, também posso dizer que criei um filho. Observem que esperança aqui é uma expressão polissêmica, não apenas no sentido afetivo de esperança, de quem tem esperança ou espera dias melhores, mas é também o nome dado ao grilo, né? Esse nome regional ao grilo, né? Lá eles também chamam de esperança. Bom, o que aprendemos então hoje, né? Lemos alguns fragmentos, alguns recortes do romance modernista O 15, da genial Raquel de Queiroz. Reconhecemos textualmente uma das características do projeto estético da segunda geração do modernismo. Descobrimos que a língua padrão é uma convenção, é disso que se trata. Compreendemos o uso da linguagem e suas variações que aparecem no romance e nos romances e analisamos o uso de algumas figuras de linguagem e da pontuação no texto. Sim, né, a língua padrão, a língua de Estado é uma convenção, né? É necessário dominá-la, mas não é a única. Me despeço de vocês com um abraço carinhoso, a gente se vê em breve.